Rondônia começará 2026 incentivando a formação de novos talentos no esporte. O programa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado, o IFRO-Atleta Cidadão, já recebeu aporte de 7 milhões e meio de reais para o período 2025-2026. Esportes, auxílio às mulheres vítimas de violência doméstica, saúde, infraestrutura e outros temas serão tratados nessa entrevista. Começa agora mais um Assunto de Estado. E o meu convidado de hoje é o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. Senador, bem-vindo ao Assunto de Estado. Vamos começar aqui mais uma entrevista na TV Senado. Eu agradeço pelo convite. É sempre uma oportunidade muito boa de estabelecer aqui uma conversa bacana com os nossos telespectadores, né? Uma satisfação estar aqui. Então, vamos começar falando sobre esse programa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFRO-Atleta Cidadão, começou em 2024, 7 milhões e meio de reais incentivando os jovens a se desenvolverem no esporte. Gostaria que o senhor falasse sobre a sua participação no incentivo a esse programa e, principalmente, sobre a importância do esporte na formação dos jovens do estado de Rondônia. Toda essa preocupação com o esporte para dar uma certa ocupação aos jovens, né? E não são alunos exclusivos do Instituto Federal, não. São pessoas da comunidade, jovens da comunidade, que são selecionados em 23 municípios do estado de Rondônia. O total de municípios em Rondônia é 52. E a ampliação, os outros parlamentares estão aderindo também. Ele está encorpando. E o objetivo do reitor do campus, do reitor do Instituto Federal é atender todos os 52 municípios. Ele oferece, além de uma variedade de práticas esportivas, oferece uma bolsa, porque muitas crianças não têm, às vezes, né, dinheiro para aquele deslocamento. Sim. E todo mês ele recebe aquele valor daquela bolsa, ele gasta, cai na conta dele, pessoal. Ele fica vaidoso, importante, receber ali 100, 200 reais todo mês. São adolescentes, né? Então, aquilo para eles é muito importante. Recebe o uniforme. E a prática esportiva tem os professores de educação física contratados, pagos com esses recursos. Então, cria um ambiente assim de participação muito grande. E já estão viajando, já estão participando fora. E já está formando uma certa elite. Agora mesmo em Porto Velho teve um campeonato. Os meninos do Atleta Cidadão, do IFRO, ganham quase tudo. Você veja bem como é importante. Isso, além da questão da educação, além desse desenvolvimento, o desenvolvimento motor, de todas as questões relacionadas à saúde, que também é uma área que o senhor entende, o esporte permite a esses jovens sonharem. E sonhar é uma forma de garantir um futuro melhor. Sonhar com campeonatos como esse. A gente teve, né, nós tivemos recentemente o senhor celebrando a vitória do seu time, o tetracampeão da Libertadores, o Flamengo. Exato. E esse tipo de programa pode incentivar novos talentos e, quem sabe, gerar aí novos craques em várias modalidades esportivas. O esporte ele tem inúmeras atividades. Primeiro, a socialização entre os jovens, a formação de amizades entre eles, o respeito ao técnico, o respeito ao juiz, o apito estabelece limites. Quando o cara apita, ele não pode fazer assim, eu fui cometer uma falta. Então, estabelece normas, tem regras. O esporte mostra a realidade da vida, porque a vida não é fazer de qualquer jeito. Quando apita, tem que parar. Quando apita é advertido, quando apita tem o limite, então estabelece normas de comportamento. Isso é fundamental para a educação. E o aluno que pratica esporte, ele tem melhor desempenho escolar. Ele fica mais afetivo com a família, ele fica mais bem relacionado com os professores, ele briga menos, então ele esquece um pouco o celular, né, da vida, ele entra numa rotina ele conversa mais com os colegas, tem mil e uma importância as práticas esportivas na adolescência e na infância. Agora vamos falar um pouco sobre infraestrutura. Um projeto antigo já do estado de Rondônia, a ponte binacional ligando Brasil e Bolívia
parece que está saindo do papel. O senhor tem de novidade sobre isso para a gente? Eu falando isso aqui num programa de televisão da TV Senado, quem estiver ouvindo vai falar, mas o que tem a ver com uma ponte? O que é uma ponte na Bolívia, lá na divisa, no Rio Madeira, no Rio Mamoré, né? Ela é importante para o Brasil inteiro. Ela é uma ponte que vem de uma dívida que o Brasil teve com a Bolívia, num acordo conflituoso em 1903, que Barão do Rio Branco estabeleceu esses compromissos e estabeleceu no acordo, porque o Acre pertencia à Bolívia. Sim. E os seringueiros brasileiros, liderados por Plácido de Castro, que era um gaúcho, expulsaram os bolivianos do Acre. E criou uma contenda diplomática. Aí Barão de Rio Branco entrou no circuito para negociar, para não ter confusão. Certo é que nesse acordo foi estabelecido alguns princípios, a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, a construção dessa ponte binacional de integração, porque a Bolívia não tinha saída pelo Pacífico. Então, a saída era pelo Atlântico. E o Rio Madeira que levaria ao Rio Amazonas e levaria ao Atlântico. Então, essa ponte... Agora, a ministra Simone Tebet apresentou ao presidente Lula 5 eixos de integração latino-americana. Desde lá de Foz do Iguaçu até lá em Rondônia, estabelecer esses eixos. Esse eixo é fundamental para o comércio internacional brasileiro. Todas as exportações, entradas, saídas, principalmente produtos que vão para o mercado asiático. Ele sai ali por essa ponte que liga, sobe os Andes, desce no Peru, vai para o Chile ou no Peru, mesmo nos portos de desembaraço e transporte, cai naqueles navios, mega navios, e vai embora. Vai tudo pelo Pacífico. Para o Pacífico. Encurta preço, prazos, tempo. Então, é uma economia impressionante. Então, toda a produção de grãos do Mato Grosso vai ter uma oportunidade maravilhosa de escoamento. E outros produtos também industrializados do Brasil que possam sair. E outros minerais também importantes. Tudo isso é um corredor de exportação de negócios latino-americanos, que vai e que vem. Extremamente importante, não só para Rondônia, mas para o Brasil inteiro. Existe uma expectativa de prazo para que as obras comecem e até de entrega dessa ponte? Tem, o prazo é uma obra que vai chegando perto de 500 milhões de reais, valor significativo, toda paga pelo Brasil, toda paga pelo recurso do PAC, né? E o início da obra já iniciou, já está fazendo toda a parte de engenharia, a conclusão, a parte de projetos executivos e também já a profundidade das águas para fazer os pilares, né? Sim. E certo é que a previsão é de lançamento mesmo. A hot-serviço já foi dada. Agora, o início da obra é para o ano que vem, talvez lá pelo mês de maio, passadas as chuvas torrenciais da Amazônia, Sim. ele inicia o trabalho. A previsão é 3 anos para a conclusão. Vamos falar agora de um projeto que tem uma abrangência mais nacional. Nós falamos de duas questões mais relacionadas ao estado de Rondônia, mas o senhor, enquanto representante do estado, representa também toda a população brasileira. A questão do auxílio. O senhor tem um projeto de lei que prevê um auxílio temporário às mulheres vítimas de violência doméstica e violência familiar, chamado Auxílio Recomeço. Nós estamos gravando essa entrevista num período em que passamos pelos 21 dias de ativismo, pelo combate, né, pelo fim da violência contra as mulheres. Infelizmente, temos recebido notícias muito ruins de feminicídios por todo o país. Eu queria que o senhor explicasse esse projeto do Auxílio Recomeço. Mais importante é não deixar a mulher morrer. Se a gente puder salvar essas mulheres que estão ameaçadas em situação de vulnerabilidade ou já de uma fase já adiantada de violência contra ela ser retirada desse ambiente e protegida. Normalmente, essas mulheres são mulheres pobres, mulheres que têm filhos. Às vezes, ela aguenta as pancadarias ali, todo tipo de humilhação e violência, por uma questão de sobrevivência e filhos. Não tem dinheiro. Então, para tirar essa mulher desse risco de morte, assassinato, ou de violências progressivas e diárias, você tem que tirá-la daquele ambiente.
tirá-la e colocar em outro ambiente protegido e dar para ela uma cesta de recurso básico para sobrevivência por 6 meses. Até que ela consiga já ir pensando, o Estado também vá preparando essa mulher para uma capacitação profissional, para que ela possa assumir sua vida. Então, isso é um projeto de lei extremamente interessante e que ele visa a proteção da mulher, a prevenção do assassinato, da violência máxima, que é a morte da mulher, do assassinato. E a coisa está ficando muito comum no Brasil. A gente já está vendo quase que diariamente noticiários, cada vez mais, eu falo assim, dantescos, a crueldade dos assassinatos, das mutilações contra as mulheres. Então, eu sei que isso está ferindo já o coração do povo brasileiro. Isso já está passando dos limites, né? Então, e como a gente não vai resolver tudo esse mau caratismo masculino, esse abuso, porque isso vem de uma educação necessária para esse homem, a formação familiar dele normalmente é desajustada, e é o cara que viu violência na infância e ele está praticando na idade adulta com a sua esposa e seus filhos, né? Então, o objetivo é retirar essa mulher e protegê-la, salvá-la. Então, esse projeto tem esse objetivo. Ele gera um impacto financeiro, mas eu te poderia falar assim, mas não é competência legislativa você gerar um impacto financeiro. Mas ele tem um caráter provocativo de chamar a atenção e o governo homologar esse projeto mesmo, ser aprovado nas 2 casas. Sim. Eu tenho certeza que se pegar uma mulher para relatar, ela vai relatar favorável, tranquilamente, na Câmara vai ser a mesma coisa, e aí o presidente, ele fará todo o esforço de compensar o valor que não é tão grande, né, para atender essas mulheres vulneráveis. Eu acho esse projeto de um alcance muito importante. Ele não vai resolver tudo, mas ele começa a reduzir esse impacto e a mulher tem que se sentir um pouco encorajada para sair de casa. Porque ela tem que sair de casa, ou ela sai com as suas próprias pernas ou ela sai morta. E muitas vezes é difícil para a mulher sair de casa, porque às vezes tem a dependência econômica. A violência patrimonial é uma das formas de violência contra as mulheres. Exatamente. Esse é o grande drama de muitas mulheres pobres, que falam, como é que eu vou criar esses filhos? Como é que eu vou sustentar? Então, ela aguenta calada aquele sofrimento, às vezes continuado por muitos anos, sem ter força, sem ter coragem de se libertar e sobreviver. Prefere viver torturada. É uma tortura psicológica e física, dolorosa, mutiladora, né? Cruel. Isso é muito ruim. Bom, vamos falando ainda também dentro do tema de saúde. A gente está falando de violência, mas isso também está ligado à questão de saúde. Porto Velho está para receber o seu primeiro hospital universitário. E o senhor teve um papel importante no encaminhamento desse incremento no sistema de saúde do Estado, né? O senhor é médico, o senhor implementou o SUS no Estado enquanto governador e agora, como parlamentar, tem colaborado para a implementação do Hospital Universitário de Porto Velho. Queria que o senhor falasse sobre o papel do parlamentar, né, do papel de um senador para viabilizar um projeto como esse e explicasse um pouco para as pessoas o que é um hospital universitário. O hospital universitário é um hospital escola. Não é qualquer hospital que serve para ser hospital universitário. Primeiro tem que ter salas adequadas para ensino, laboratórios específicos para ensinar os futuros médicos, não só médicos, como enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas e assim outras áreas de saúde, até mesmo os nutricionistas. Então, é uma formação de equipes multidisciplinares na área de saúde. E Rondônia era o único estado ainda sem um hospital universitário do Brasil todo. Não foi fácil politicamente esse convencimento. A gente começou pelas vias habituais, pelo Ministério da Educação, a princípio foi negativo, depois o Ministério da Saúde também não estava bem. Aí voltamos, insistimos, a EBSER, que é a empresa que administra esses hospitais, também inicialmente ele não concordou, e nós fomos insistindo até que nós chegamos à presidência da República. E convencemos que é o único estado, né, da Federação Brasileira, tem curso de medicina, tem os outros cursos da área de saúde, e não tinha um hospital universitário, ficava fazendo gambiarra
os alunos jogados em unidades de saúde não capacitadas, em um hospital, um pronto-socorro totalmente inconveniente para ser um hospital-escola, né? E assim distribuído na praça, de qualquer maneira. Então, nós reivindicamos, convencemos, e aí o ambiente mudou, a decisão política foi outra, e aportamos recursos também do orçamento para ajudar a universidade. O prefeito de Porto Velho buscou uma parceria com o prefeito Léo Moraes, que ele também comprou um hospital privado pelo dinheiro da prefeitura e doou para a universidade. Sim. Que gesto maravilhoso ele fez, né? O prefeito Léo Moraes, de Porto Velho. E agora vamos equipar, vamos ampliar, vai duplicar. O hospital terá entre 150 a 200 leitos. Ele atenderá o público em geral do Estado ou fora do Estado. É um hospital público vinculado ao SUS. O SUS é realmente que mantém ali. O pessoal, os médicos, a equipe médica é paga pelo Ministério da Educação, né? A universidade é a gestora do hospital. Mas a manutenção, ele pode buscar outras parcerias também, com outras universidades que também, outras faculdades de medicina e outros cursos correlatos, que pode fazer parcerias. Porque um hospital universitário, você já entra nele aprendendo. Você vai numa sala de anatomia, você já encontra todos os ambientes adequados, os laboratórios, as peças anatômicas para você estudar. Hoje, no meu tempo, era o cadáver mesmo. Sim. A gente tinha que pegar no cadáver, né, para poder identificar o músculo, onde nasce o músculo, onde ele insere o nervo, a veia, o osso. Era bem detalhado. Hoje já tem muitos outros recursos audiovisuais que já projeta, já ajuda muito o aluno dos cursos de saúde, especialmente o médico, né? Então, é fundamental esse hospital, ele será realmente, ajudará muito os estudos, porque um paciente que no hospital universitário, ele é um livro. Cara, toda hora ele fica até aborrecido. Toda hora chega um aluno, aperta o fígado, aperta o baço, aperta o estômago, dói aqui, dói ali, fala 33. Toda hora chega um grupinho e faz a mesma coisa. O aluno, o doente, é também o dispensário do conhecimento. Sim. As informações, a anamnese, que a anamnese significa a história clínica. Como é que surgiu essa dor? Como é que surgiu essa dor nesse ombro? Essa dor de cabeça tem quanto tempo? É de um lado e do outro? Então, aí vai com a história clínica. Hoje em dia, você chega no médico, hoje com a parafernália de laboratório, você senta aí, ele logo lhe pede 150 exames. Você sai louco. Se for particular, você vai gastar o salário de um mês ou dois. Uhum. Se tiver convênio, você é amortizado no convênio. Então, é exame demais. Antigamente, os médicos mais antigos, era clínica. Era esse contato pessoal. Era esse contato pessoal. Conversar com a pessoa. História clínica. Os meus professores de medicina falavam assim, a clínica é soberana. A clínica é soberana. O paciente não é um pedaço de madeira. Né? Você tem que ouvi-lo, ele tem que falar. Que tem as doenças do corpo e as doenças da alma, sim, ou as doenças psíquicas. Entender cada indivíduo. Cada caso. Às vezes a pessoa está somatizando, ele está puxando de uma impressão dele, de um sofrimento que ele tem e carregando dele uma dor. Aquela dor vem do estresse, do sofrimento, dos maus tratos, da vivência. Então, a história clínica é insubstituível. Então, esse médico que manda você deitar, tira a camisa, fala 33, aperta aqui, aperta ali, abre a boca, olha o olho, olha se tem anemia. Eu comecei medicina lá em Ariquemes, não tinha nenhum hemograma. E esse dia eu vi subir no Rio, Guaporé, lá na divisa com a Bolívia, encontrei um médico num distrito de Surpresa, chama Surpresa, a localidade, é uma comunidade de beira do Rio. Sim. O médico lá, ele não tem nenhum exame de urina, nenhum exame de fezes, nenhum hemograma. Ele trabalha com a clínica, só clínica. Eu falei, rapaz, vamos ver se eu arrumo uns dinheirinhos para você, para montar um pequeno laboratório aqui, fazer um hemograma, uma coisinha e tal, um exame de fezes, exame de urina, teste de gravidez, um grupo sanguíneo. Saber isso tudo, às vezes um ultrassomzinho, hoje em dia com ultrassom, mesmo se ele não for especialista, ele pode passar o transdutor na barriga da pessoa, de uma grávida, e essa imagem vai
vai para Porto Velho, vem para São Paulo, e o resultado vem rapidinho para ele. Juntar junta a telemedicina, é claro. Aproveitar então, hoje as tecnologias também. Dá para fazer muita coisa, não precisa de ter lá um especialista lá em Surpresa, no distrito de Guajará-Mirim, com a formação em radiologia, porque ele não vai ter no distrito um médico radiologista. Claro. Mas o mesmo clínico, esse que não tem nada lá hoje, que é um médico que trabalha com as mãos e com o conhecimento e com a história clínica, com esses exames, ele conseguir um pequeno acordo para alguém, um radiologista receber à distância e dar o laudo para ele, está resolvido o problema. E o hospital universitário vai ajudar também nesse sentido, porque acaba sendo um centro na capital do estado. O hospital universitário poderá receber essas informações. Lá tem especialistas de todas as áreas. Sim. E é muito fácil de estabelecer. Logicamente, a universidade tem interesse em socorrer esses médicos que estão à distância, isolados nesses rincões brasileiros, como esse que eu vi lá pessoalmente, esse herói médico, né? Trabalhando com as mãos e com o estetoscópio. Tem o aparelho de ouvir o coração, o estetoscópio, e o aparelho de pressão. O senhor trouxe um pouco para a gente aqui das informações sobre o hospital universitário, de toda a articulação política necessária para levar esse hospital universitário à cidade de Porto Velho, e trouxe também um pouco da sua formação em medicina, em um tempo em que era bem diferente a formação, as escolas. E o senhor recentemente, alguns dias antes de gravarmos essa entrevista, o senhor teve na sua cidade natal, que hoje é do estado de Tocantins, Dianópolis. Exatamente. Quando o senhor nasceu, ainda era parte do estado de Goiás. É. E o senhor saiu cedo da cidade, justamente em busca de oportunidades para os seus estudos. Queria que o senhor contasse um pouco dessa história para a gente. Todo mundo se julga o herói da pátria. Se eu sou senador, esse cara veio de família muito rica, ele deve ser filho de algum fazendeiro, alguma coisa assim, né? Não, mas eu nasci aqui no sertão, sou sertanejo, né? Aqui do Goiás profundo, hoje Tocantins, hoje é um estado maravilhoso. E eu já fazia 25 anos que eu não voltava lá. Eu saí lá na década de 60, 66. Voltei lá, visitas rápidas, achei a cidade muito bonita. Foi um reencontro maravilhoso. E a cidade está mais bonita, mais moderna, melhorou muito. Fiquei muito emocionado com todo o ambiente, né? A cidade não é aquela cidade que eu saí de lá, né? Aquela época, a gente saía em carroceria de caminhão, né? Lá só tinha até o ensino fundamental, que chamava quarta série ginasial, que hoje é o 9º ano. É o ensino fundamental 2, que chama hoje. Então, a gente saía, terminava o curso ginasial, quem quisesse estudar, subia numa carroceria, num caminhão e vazava no mundo. Uns iam para Brasília, estava começando, né? Goiânia era o grande centro, Belo Horizonte, e alguns iam para Salvador, né? Esparramava essa meninada pelo mundo, né? Tem colegas da minha turminha lá de ginásio que eu vi naquela época, eu nunca mais tinha visto. Eu encontrei uma delas, a Maria Plácida, fui encontrar com ela agora, com as filhas todas formadas, advogadas, ela já noutra situação. O pai dela era sapateiro, né? E meu pai, naquela época, assim, meu pai falava o seguinte: olha, cara, se você não estudar, você tem que aprender uma profissão. Não tem essa, às vezes você não vai dar para estudar, falava dá. Você não vai dar para a escola, você tem que ser uma profissão. Meu pai botou na sapataria do pai dela, da Maria Plácida, para ser sapateiro. Sim. Né? Eu fiquei uma temporada com ele, eu chamava Mestre Zupério. Eu devo até hoje, é uma pessoa figuraça, maravilhosa, era um grande mestre da arte de fazer sela, cabrestos, todo o material para montarias e botinas. Aprendi a fazer meia sola em sapato, aprendi a fazer uma série de coisinhas em sapato, né, naquela época, e me ajudou muito. E eu fiquei muito preso a essas minhas colegas por causa dessa vinculação profissional e respeito aos pais desses colegas de turma. Então, foi um reencontro muito saudoso. A gente matou a saudade, comeu aquelas comidas que a gente não comia há muitos anos, né? Aquelas comidas típicas do sertanejo, né? É um retorno às raízes. É a raiz, ouvia as conversas, ouvia as músicas, os poetas, lá tem muitos poetas. Sim. Tem uma cidade que tem muitos escritores excelentes. Aqui mesmo no Senado, quando eu fui deputado na década de 90, eu cheguei aqui no Senado, na Câmara, encontrei meninos que eram filhos de miseráveis, paupérrimos, que passaram no concurso da Câmara e do Senado. E que já aposentaram, já estão todos aposentados. A educação. A educação, eu sempre falo, a educação é salvadora.
A educação salva. É a única maneira da pessoa subir os degraus da escala social brasileira. Porque é muito fechado o núcleo da riqueza lá em cima, não deixa o pobre subir. Aqui tem uma dificuldade imensa da pessoa ascender. Então, através da educação, é o único salto que a pessoa tem condição de progredir, de se insurgir contra as mazelas sociais históricas que nós temos, é através da educação de qualidade. Então, a escola pública tem que ser escola boa. Sim, e foi assim que o senhor se formou em medicina, o senhor construiu toda a sua carreira política e chegou a governador do estado e hoje senador pelo estado de Rondônia. Essa coisa é coisa que é praticamente inacreditável de acontecer. Né? Você sair de um caminhão pau de arara, como um retirante nordestino, que ali era Goiás, mas é o Matopiba. Ali é colado na Bahia, no Maranhão, no Piauí e no Goiás, hoje Tocantins. É aquele canto pobre, né? A gente sair e chegar a ser formado. Eu saí lá com a cabeça assim, eu vou ser médico. E lá só tinha uns médicos, 2 ou 3 que eram esporádicos. E ninguém da família tinha negócio de medicina, ninguém na cabeça, nem enfermeiro tinha, não tinha nem técnico de enfermagem. E eu vou ser médico. Botei na cabeça aquilo na cabeça, eu e o irmão meu. E viemos dois com essa ideia de medicina. Aí viemos para cá, estudamos, empreguinhos, e fizemos o UNB. Ele passou em medicina aqui, eu passei em engenharia aqui na UNB no 3º ano. Sim. Né? Mas como eu não passei medicina na UNB, eu fiz lá na Universidade de Goiás. Aí passei medicina lá. Ele fez medicina aqui, eu fiz medicina lá. Ele fez em Brasília, eu fiz em Goiânia. E certo é que aí eu fui para Rondônia e começou essa confusão de política com o tempo. Porque eu nunca planejei na vida ser nada na política. Às vezes a vida vai nos levando, como diz Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E ela me levou, né? Muito bem. Senador Confúcio Moura, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa Assunto de Estado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia.